Primeira carta de Juan. Vamos ler no capítulo 1. Vamos ler no capítulo 1. Vamos ler versículo 6. Vamos ler o versículo 6. E no capítulo 2, E no capítulo 2, versículo 6 também. versículo 6 também. Quem está animado? Aleluia! Vamos ficar sobre os pés só por um pouquinho. Só quem pode, quem está com criança não precisa. Vamos quedar de pé, por favor, los que podem. Pastor Marcelo vai ler esses dois versículos. 1 de João, capítulo 1, versículo 6. 2 de João, capítulo 2, versículo 6. Vamos estar lendo 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6 e 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Se decimos que temos comunhão com Ele e andamos em tinieblas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece nele deve andar como ele anduvo. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Por favor, tome assento. Por favor, tome tu assento. A primeira carta de João, A primeira carta de Juan, ela foi escrita porque haviam muitas dúvidas na época. ela foi escrita porque havia muitas dúvidas na época. Como servir a Deus? Como servir a Deus? Como ser a igreja de Jesus Cristo? Como ser a igreja de Jesucristo? E João, ele tem que escrever essa carta E Juan tem que escrever esta carta para trazer direções para trazer direções para esta igreja. para esta Ele igreja. afirma no versículo 18 Ele afirma no versículo do 18 capítulo 2 do capítulo 2 que nós estamos vivendo a última hora. que nós estamos vivendo a última hora. Então ele escreve Então ele escreve com um coração voltado com o coração vuelto para ensinar os destinatários para ensinar os destinatários como viver a igreja que Jesus quer. como viver na igreja que Jesus quer. A igreja que vai ser salva. A igreja que vai ser salva. A igreja que não vai perder o arrebatamento. A igreja que não vai perder arrebatamento. A igreja que, se morrer agora, A igreja que se morir agora, algum membro dela, algum membro de ella, este membro vai para o céu. este membro vai ao cielo. Porque João está preocupado Porque Juan está preocupado, não com outra coisa, não com outra coisa, senão com que esta igreja senão com que esta igreja seja a igreja de Jesus. seja a igreja de Jesucristo. E quando olhamos para o tempo hoje, E quando miramos o tempo, os dias de hoje, tantas coisas acontecendo, tantas coisas acontecendo. quando olhamos para os altares de muitas igrejas, Quando miramos nos altares de muitas igrejas, as pregações das prédicas deste tempo, deste tempo, nós também nos preocupamos. nós também nos preocupamos. Onde está a verdade? Onde está a verdade? Quem está com a verdade? Quem está com a verdade? Você tem essa preocupação? Você tem esta preocupação? Porque quando queremos o céu, Porque quando queremos o céu, não queremos ser enganados. não queremos ser enganados. Queremos conhecer a verdade. Queremos conhecer a verdade. Queremos conhecer o verdadeiro caminho. Queremos conhecer o verdadeiro caminho. Mas como? Pero como? Tem pessoas dizendo que não há problema Tem pessoas dizendo que não há problema de viver praticando o pecado. em viver praticando o pecado. Nesta época também. E nesta época também, neste tempo de Juan, Estas pessoas estas pessoas tinham ouvido algumas direções tinham ouído algumas direções que o que o corpo praticasse, que lo que o corpo praticasse, o maior pecado que fosse, o maior pecado que fuera, ajudaria. ajudaria. Porque quanto mais destruir o corpo, Porque quanto mais destruir o corpo, mais a alma e o espírito cresceriam. mais a alma e o espírito iban a crescer. Para nós isso é um absurdo, Para sim? nós isso é um absurdo. Sim? Sim, Para você também? para você também.
Como pode alguém dizer que serve a Deus ¿Cómo puede alguien decir que sirve a Dios praticando o pecado? practicando el pecado? Que diferença há ¿Qué diferencia hay entre os que servem entre los que sirven com os que não servem? con los que no sirven? Havia muitas dúvidas Había muchas dudas nessa ocasião. en esta E ocasión neste tempo y hoje, en este tiempo hoy, muitas dúvidas. muchas dudas. João traz a nós Juan trae a nosotros algumas revelações algunas revelaciones para não perdermos para no perdernos a salvação eterna. la salvación eterna. Então vou falar nesta ocasião Entonces yo voy a hablar hoy que igreja devemos ser sobre qué iglesia debemos ser para não perdermos o céu. para no perdermos el cielo. Que igreja devemos ser ¿Qué iglesia debemos ser para não perder o céu. para no perdernos el cielo? Repitam, por favor. Repitan, por favor. Uma outra vez. Agora individualiza isso. Ahora individualice esto. Que igreja devo ser para não perder o céu? ¿Qué iglesia debo ser para no perder el cielo? 1, 2, 3. ¿Qué iglesia debo ser para no perder el cielo? A salvação ela é individual. La salvación ella es individual. Queremos que toda a nossa casa Queremos que toda nuestra casa seja salva, sea salva, mas ninguém pero nadie irá pela fidelidade do outro. va a ir por la fidelidad de la otra Eu persona. tenho que ser fiel. Yo tengo que ser fiel. Ser fiel até a morte Sé fiel hasta la muerte e dar-te a coroa da vida. y te daré una corona de la vida. Guarda o que tens, Guarda lo que para que tienes ninguém roube a tua coroa. para que nadie robe tu corona. Aquele que perseverar até o fim, Aquel que perseverar hasta el fin, esse aqui será salvo. este es que será salvo. Tu, Daniel, Tú, Daniel, vá até o fim. va hasta el fin. É necessário ser fiel. Es necesario ser fiel. Quando eu olho para essa carta, Cuando yo miro esta carta, eu vejo respostas maravilhosas. yo veo respuestas maravillosas. O versículo 6 nos diz, El versículo 6 nos dice, do capítulo 1, del capítulo 1, se dissermos que temos comunhão com Ele, Jesus Cristo, si decimos que tenemos comunión con Él, Jesucristo, e andarmos em trevas, y andamos en las tinieblas, mentimos, mentimos não praticamos a y verdade. no practicamos la verdad. Nós somos filhos da luz. Nosotros somos hijos de la luz. Ele é luz. Él es luz. E Ele é a luz que ilumina o mundo. Y Él es la luz que alumbra el mundo. A luz que veio ao mundo. La luz que vino al mundo. E quando ela brilha, Y cuando ella brilla, as trevas desfazem. las tinieblas se deshacen. Por favor, Diego, Por favor, Diego, desliga a luz aqui. Por favor. apague la luz, por favor. Trevas. Tinieblas. Sim ou não? ¿Sí o no? Se desligássemos todas as luzes que estão ao alcance, Si apagáramos todas las luces que están cerca de nosotros, trevas densas, tinieblas oscuras, sim ou não? ¿sí o no? Quando nós conhecemos Jesus, Cuando nosotros conocemos Jesucristo, Ele é a luz. Él es la luz. Está vendo as trevas? Estás viendo las tinieblas. Agora Jesus chega. Ahora Jesús llega. Glória a Deus. Aleluia. Não existe trevas onde a luz está. No existe tinieblas donde la luz está. Aleluia. Entende? Deus. ¿Entiendes? Repita, por favor. Repita, por favor. No existe tinieblas donde la luz está. Donde a luz está, como entender isso? ¿Cómo entender esto? Se eu tiver Jesus Si yo tener Jesús de verdade, de verdad, não tenho trevas. yo no tengo tinieblas. A pergunta então: La pregunta entonces, tenho Jesus? ¿tengo Jesús? Será que eu tenho Jesus? ¿Será que yo tengo Jesús? Está gostando do estudo? ¿Te está gustando esta enseñanza? Se dissermos que temos comunhão com Jesus Si decimos que tenemos comunión con Jesús e andarmos em trevas, y andarmos en tinieblas, mentimos. mentimos.
Por quê? Porque Quem tem Jesus quien tiene Jesús não tem trevas. no tiene tinieblas. É interessante observar É interessante nós observarmos e vamos entender aqui algumas e coisas, vamos entender aqui algumas coisas, que ter Jesus que ter Jesus não é estar na igreja. não é estar na igreja. Os que têm Os Jesus que têm Jesus vão estar na igreja. vão estar na igreja. Mas estar na igreja Pero estar na igreja não revela que tem. não revela que temos. O versículo 6 do capítulo 2 O versículo 6 do capítulo 2 me revela se tenho Jesus. me revela se eu tenho Jesus. Aquele que diz que está nele Aquele que disse que está nele também deve andar como ele andou. também deve andar como ele anduvo. Alguém entende isso? Alguém entende isto? Não é difícil Não é difícil andar como ele andou andar como ele anduvo quando ele permanece em mim. quando ele permanece em mim. Quando ele permanece em mim, Quando ele permanece em mim, eu não quero trevas, eu não quero as tinieblas, eu não quero pecado, eu não quero o eu pecado, não quero mal. eu não quero os males. Tudo muda. Todo cambia. Quem está em Cristo, Quem está em Cristo, nova criatura é. nova criatura é. As coisas velhas se As passaram, coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. todo se ha hecho nuevo. Qual o segredo deste versículo? Qual é o segredo deste versículo? Não se assustem, Não se assuste, mas não é Jesus. pero não é Jesus, É quem é quem estiver nele. estiver nele. Quem está em Cristo, Quem está em Cristo, nova criatura é. nova criatura é. Tem que andar como ele anda. Tienes que andar com ele. No início isso parece difícil, No início isto parece difícil, depois se torna prazer. pero depois se hace prazeroso. Como Jesus andou? Como Jesus anduvo? É a próxima pergunta. Esta é a próxima pergunta. É isso que vai nos ajudar hoje. É isto que nos vai ajudar hoje. Muitas pregações Muitas prédicas nos exaltam, nos exaltam, falam tantas coisas, falam tantas coisas, mas estamos andando como Jesus. pero estamos andando como Jesus. Não é fácil andar com Jesus Não é fácil andar com Jesus quando o orgulho está em nós, quando o orgulho está em nós outros, o egocentrismo o egocentrismo está em nós. está em nós outros. Por isso, para andar com Jesus, Por isso, para andar com Jesus, Ele já nos deu o caminho como. Ele já nos deu o caminho como. Alguém quer vir após mim? Alguém quer vir em pós de mim? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Glória a Deus. É fácil negar a si mesmo? É fácil negar a si mesmo? Muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque O orgulho está em mim. o orgulho está em mim. Eu tenho que perder esse orgulho. Eu tenho que perder esse orgulho. E não é fácil perder o E orgulho. não é fácil perder o A orgulho. gente quer a vitória, Nós queremos a vitória, mas negar a si mesmo. pero negar a si mesmo, não. Como Deus mata o orgulho em nós? Como Deus mata o orgulho em nós outros? Porque Ele quer fazer isso. Porque Ele quer fazer isso. Sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus faz? Ele põe o dedo dele, que não é pequeno, Ele põe o dedo dele, que não é pequeno, onde dói. donde duele. Ele lá. Diga assim, onde dói, Donde duele, diga assim, donde duele, é onde eu preciso é donde eu ser necessito tratado. ser tratado. Porque onde dói Porque donde duele é justamente é justamente onde está o meu orgulho. donde está meu orgulho. Se não dói, não tem orgulho. Se não duele, não tem orgulho. Mas se dói, Mas se duele, é. Qual a área da sua vida qual área de tu vida que você diz, não toque aqui? que tu dizes, não toque aqui, É aí que precisa. é aí que necessita. Não fale a respeito disso. Não habla a respeito disto, É
aí que precisa. Es ahí que necesito. Sobre isso eu não falo. Sobre esto yo no hablo. É aí que precisa. Es ahí que necesito. Deus quer tirar de nós o orgulho. Dios quiere sacar de nosotros, quitar el orgullo. Mas dói demais, pastor. Pero duele mucho, pastor. Mira, Olhe, melhor é a dor mejor es el do dolor que ser escravo do orgulho. de lo que ser esclavo del orgullo. O orgulho é a verdadeira barreira El orgullo es el verdadero bloqueo entre você e a sua vitória. entre tú y tu victoria. Sem tirar o orgulho, Sin quitar el orgullo, se vitórias grandes vierem, si victorias grandes vinieren, o que acontece com seu orgulho? lo que sucede con tu orgullo. No Brasil estamos enfrentando um grave problema. En el Brasil estamos enfrentando un grave problema. Aqui vocês não sabem a verdade como lá sabemos. Aquí vosotros no saben la verdad como allá sabemos. Foi sacado o governo brasileiro por obras de engano, de roubo e de fraudes. Fue quitado el gobierno brasileño por obras de engaños, de fraudes, de robos. Não estou falando de política, hein? No estoy hablando de política, Foi arrancado. Fue quitado el gobierno. É fácil suportar isso? ¿Es fácil soportar esto? Multidões estão lá nas ruas. Multitudes están en las calles, Não aceitam no aceptan que o nosso país que nuestro país seja colocado sea puesto nas mãos de um ladrão, en las manos de un ladrón, confirmado lá confirmado allá por várias instâncias. por varios juzgamientos, juicios. Mas o que Deus está fazendo? Pero lo que Dios está haciendo, Eu creio que yo creo que trabalhando o orgulho da igreja. trabajando el orgullo de la iglesia, Se ganhássemos diretamente, si ganásemos directamente, a igreja la iglesia orgulhosa se levantaria. orgullosa se levantaría. Agora Deus está nos convidando Ahora Dios nos está às invitando lamentações, a la lamentación, ao choro. al lloro. E é isso que Deus faz conosco Y es esto que Dios hace con nosotros. quando Ele toca no orgulho. Cuando Él toca en nuestro Nos orgullo, convida nos invita ao choro, al lloro, al ao llanto, quebrantamento, al quebrantamiento, à humilhação. a la humillación. Não é isso que acontece conosco? ¿No es esto que sucede con nosotros? Você vai para Deus chorando, Usted se pone ante Dios llorando, humilhado. humillado. E eu costumo dizer Y yo acostumbro a decir a respeito disso, respecto de esto, que o que me diminui que lo que me disminuye não me faz mal. no me hace daño. O que me diminui Lo que me disminuye não me prejudica. no me trae prejuicio. Diante de Deus, Delante de Dios, quanto menor, cuanto menor, mais abençoado. más bendecido. Deus quer arrancar de nós o orgulho. Dios quiere quitar de nosotros el orgullo. Enquanto você não entender que deve ceder, Mientras usted no entiende que debe abrir mano, negar-se a si mesmo, negar a sí mismo, suas vitórias, tus victorias, as promessas, las promesas fica parado. quedarán paradas. Aquele que diz que está nele, Aquel que dice que está en Él, também deve andar como ele andou. también debe andar como Él anduvo. E ele mesmo disse: Y Él mismo dijo, aprendei de mim, aprended de mí, que sou manso e humilde de coração. que soy manso y humilde de corazón. Nós temos um referencial Nosotros tenemos un referencial incomparável. incomparable E o nome dele é Jesus Cristo. y el nombre de Él es Jesucristo. Ele é Deus. Él es Dios. Não usurpou ser igual a Deus. No tuvo por más importante ser igual a Dios. Tomou forma de homem. Se hizo, tomó forma de hombre, Aniquilou-se a si mesmo. aniquiló a sí mismo Para mostrar a nós para mostrar a nosotros como ser homem. cómo ser hombre. O homem de Deus é diferente do homem mundano. El hombre de Dios es diferente del hombre del mundo. O mundano quer ir e brigar. El mundano quiere ir y pelear.
O homem de Deus vai para o quarto da oração. El hombre de Dios se pone en el cuarto, en la A oração. habitación de la oración. O homem de Deus tem armas diferentes. El hombre de Dios tiene armas diferentes. Pastor, mas eu não consigo fazer isso. Pastor, pero yo no consigo hacer esto. Me levanto e vou lá. Me levanto y voy allá Resolvo o problema. y arreglo el problema. Resolve mesmo. Arregla mismo. Vai para o quarto orar para você ver. Pónete en la habitación de la oración. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? ¿Quién intentará acusación contra los escogidos de Dios? Resposta: Respuesta. é Deus quem os justifica. Es Dios que nos justifica. Não somos nós que devemos ir. No somos nosotros que debemos. É a glória de Deus que deve ir. Es la gloria de Dios É que a debe mão ir. de Deus que deve Es ir. la mano de Dios que É o debe ir. mover do Espírito Santo que deve Es ir. el mover del Espíritu Santo Canaço, que debe ir. quando vamos para o quarto, Cuando vamos a la habitación, choramos diante de Deus, lloramos ante la presencia de em Dios. oração íntima. En la oración A íntima, mão do Senhor se la estende. mano del Señor se O extiende. mover do Espírito começa El quando. mover del Espíritu empieza. Como foi que como foi que Jesus Cristo ¿Cómo fue que Jesucristo resolveu seus problemas mais sérios? arregló sus problemas más en serios? Ele tinha que escolher 12. Él tenía que escoger 12. Foi para o monte e ficou a noite toda Subió al monte y quedó toda la noche orando. orando. Desceu e apontou os escolhidos. Descendió y apuntó los escogidos. Como que Jesus resolveu a questão do Calvário? ¿Cómo Jesús arregló la cuestión del Calvario? Foi para o Getsemane, Se fue a Getsemaní, chorou, lloró, orou, oró, suou gotas de sangue, sudó gotas de sangre, levantou-se, levantó foi para o Calvário. y se fue al Calvario. Nós vencemos sem orgulho Nosotros vencemos sin orgullo na oração, en la oración, no jejum, en el ayuno, na santificação, en la santificación, na pureza de pensamentos en la pureza de los e pensamientos de sentimentos. y de sentimientos. Quando somos crentes, Cuando somos creyentes, cristãos, cristianos, tudo se resolve em Deus. todo se arregla en Dios. Quando somos cristianos, Cuando somos cristianos, tudo se resolve todo se arregla em Deus. en Dios. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque É assim que o orgulho não age. es así que el orgullo no actúa. Entende? ¿Entiendes? Está gostando disso tudo? ¿Está gustando esta enseñanza? Devemos andar como ele andou. Debemos andar como Él anduvo. Por isso ele disse: Por eso Él dice, quer vir após mim, ¿quieres venir en pos de mí? negue-se a si mesmo. Néguese a sí mismo. Muitas pessoas dizem: Muchas personas dicen, só não sirvo a Deus solamente no sirvo a Dios porque minha esposa é difícil, porque mi esposa es difícil, porque meu esposo é difícil. porque mi esposo es difícil. Então ele é teu ídolo. Entonces Él es tu ídolo. Nada pode estar entre ti e Deus. Nada puede estar entre ti y Dios. Pedro chegou para Jesus, Pedro llegó para Jesús depois que Jesus tinha dito: después que Jesús había dicho, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. cómo es difícil en un rico entrar en el reino de los cielos. Pedro chega para Jesus Pedro llega para Jesús e diz: e nós, Senhor, y dice, y nosotros que Señor, deixamos tudo, que dejamos todo, o que vai acontecer? ¿qué va a suceder? Ninguém há Nadie hay que tenha deixado tudo, que tenga dejado todo, esposo, esposa, esposo, esposa, filho, filha, hijo, hija, fazendas, hacienda, tudo, fincas, todo, por amor de mim por amor de e mí do meu y evangelho, de mi evangelio, que não receba que no reciba 100 vezes mais 100 veces más nesta vida en esta vida e no porvir y en el porvenir, a vida eterna. la vida eterna. Jesus disse em outra ocasião: Jesús dijo en otra ocasión, quem não me ama mais que seu pai e sua mãe, ¿quién no me ama más que su padre y su madre? não é digno de mim.
no es digno de mí. Pai e mãe são as coisas que nós mais amamos na vida. Padre y madre son las cosas que más amamos en la vida. E Deus disse: Y Dios dice, não é digno de mim no es digno de mí se amar mais estes si amar más estes do que a mim. de lo que a mí. Quando eu era novo convertido, Cuando yo era nuevo convertido, minha mamá mi mãe chegou e disse: llegó y dijo, filho, hijo, quer dizer que você ama Jesus mais do que a mamãe? ¿quieres decir que tú amas más a Jesús que a la mamá? Eu disse: claro. Y yo dijo, claro. E ela começou a chorar. Y ella empezó a llorar. E Jesus me dá sabedoria. Y yo oré y digo, Señor, dame sabiduría. Falei com tanta pureza. Hablé con tanta pureza. Aí Jesus me deu Y sabedoria. Jesús me dio la sabiduría. Mamãe, Mamá, como posso amar a senhora mais do que Jesus? ¿cómo puedo amar la Señora más de lo que Jesús? Se foi Jesus Si fue Jesús que me deu a senhora. que me dio la Señora. Amém, glória a Deus. Como podemos amar qualquer coisa mais do que Jesus? ¿Cómo podemos amar cualquier cosa más que Se Jesús? foi Ele que nos deu todas Si as fue coisas. Él que nos dio todas las cosas. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las Ei, cosas. gananto, roubianai. Por isso, Jesus não está sendo egoísta Por esto Jesús no está siendo egoísta quando diz negue-se a si mesmo. cuando dice néguese a sí mismo. Quando diz agora é a minha vontade. Cuando dice ahora es mi voluntad. Não, Ele está revelando No, Él está revelando uma maneira de viver una manera de vivir que nos faz livres que nos hace libres verdadeiramente. verdaderamente. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, Juan 8:36, si el Hijo nos liberar, verdadeiramente sereis livres. verdaderamente seréis libres. A luz dele já está brilhando aí. La luz de Él ya está brillando ahí. Tem que amar Hay que amar como Jesus amou. como Jesús amó. Jesus disse: um novo mandamento vos trago, Jesús dijo, un nuevo mandamiento trago a que vosotros, vos ameis uns aos outros. que vos améis unos a los otros. Até aqui o mandamento é velho. Hasta aquí el mandamiento es viejo. Está lá em Êxodo 20. Está ya en Éxodo Só que 20. ele não conclui aí. Solo que Él no concluye ahí. Ele diz: um novo mandamento vos dou, Él dice, un nuevo mandamiento vos doy, que vos ameis uns aos que outros, vos améis unos a los otros, assim como eu vos tenho amado. así como yo os tengo amado. Então eu faço outra pergunta: Entonces yo hago otra pregunta. como que Jesus nos tem amado? ¿Cómo que Jesús tiene amado a nosotros? Romanos 5,8. Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco Dios prueba su amor con nosotros quando dá o seu Filho para morrer por nós, cuando dio su Hijo a morir por nosotros, sendo nós ainda pecadores. siendo nosotros aún pecadores. Deus, 3,16 de João, Dios en 3:16 de Juan amou o mundo amó al mundo de tal maneira de tal manera que deu o seu Filho, que dio su Hijo para que todo aquele que nele crê para que todo aquel que en él não cree pereça, no perezca, mas tenha vida eterna. pero tenga la vida eterna. Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Él nos amó cuando nosotros éramos pecadores. Ele deu Jesus quando a gente ainda poderia não aceitá-lo. Él dio Jesús cuando nosotros aún podríamos no aceptarlo. Isso é amor. Esto es amor. Amar uma pessoa Amar a una persona, não pelo que ela é, no pero por lo que ella es, mas porque é uma pessoa pero porque es una persona que Deus mandou amar. que Dios mandó amar. Entende? ¿Entiendes? Uma pessoa chegou para o outro e disse assim: Una persona llegó para otra y dijo así: andarilho, drogado, drogadicto, sim, andante, drogadito, disse: dice, eu te amo yo te amo em Jesus. en Jesús. Ele disse: você não me conhece? Y él dijo, si usted no me conoce, Nunca me viu? nunca me ha visto. E ele disse: eu te amo, Y él dice, yo te amo, não porque te conheço, no porque te conozco, mas porque conheço Jesus. pero porque conozco a Jesús. E isso me aperta. Y eso me toca.
Se eu não amo Si yo no amo os meus inimigos, mis enemigos, será que sou salvo? ¿será que soy salvo? Se eu não amar Lula, Si yo no amar Lula, será que sou salvo? ¿será que soy salvo? Nós temos muito a mania Nosotros tenemos mucha manía de amar quem nos ama. de amar quien nos ama. Se alguém fazer mal para mim, Si alguien hacer daño para mí, viro as costas, yo viro la espalda, começo a falar, empiezo a hablar, não sou cristão. no soy cristiano, Pago mal estoy pagando el mal com mal. con el mal. Um cristiano faz isso? Un cristiano faz isso, Se paga mal, se paga mal con el bien. Romanos 12 diz: se o teu inimigo tem fome, Romanos 12 dice, si tu enemigo tuviera hambre, dá-lhe de comer. dale de comer. Se paga mal, Si paga mal, comer. con el bien. Se teu inimigo tem sede, Si tu enemigo tuviera sed, dá-lhe de beber. dale de beber. Paga mal, Paga mal con el bien. é assim. Es así. Escute isso. Escuche esto. É assim Es así que plantamos que plantamos, sembramos a nossa colheita. nuestra cosecha. Entende? ¿Entiendes? Você quer ser abençoado? Usted quiere ser bendecido. Você quer que Deus te dê a vitória? Usted quiere que Dios te dé la victoria. Viva fazendo o bem. Viva haciendo el bien. Porque quem te recompensará Porque quien te recompensará não é quem você deu de comer, no es quien te dio de comer. quem você deu de beber. No es quien tú diste É aquele que de beber. disse: Es aquel que dijo, se você fizer, si tú hicieres, eu te abençoo. yo te bendigo. Então você pode ser humilhado. Entonces puedes ser humillado. Aquele que está vendo, Aquel que está mirando. se você se humilhar ainda mais, Si usted se humillar aún más, vai te abençoar. Él te va a bendecir. Falo por conhecimento de causa, por causa própria. Hablo porque ya pasé por esto. Não é fácil. No es fácil. Nunca precisei de ninguém, Nunca necesité de nadie. nunca fui atrás de ninguém. Nunca busqué nadie. Por que estão fazendo isso? ¿Por qué están haciendo esto? Não é assim que um homem espiritual deve No perguntar. es así que un hombre espiritual debe preguntar. Por que Deus está permitindo isso? Es porque Dios está permitiendo esto. O que Ele quer de mim? Lo que Él quiere de mí. O que Jesus faria nesta situação? Lo que Jesús haría en esta situación. Porque somos imitadores dele. Porque somos imitadores de Él. Paulo disse assim: eu estou tendo dores de parto. Pablo dijo así: estoy teniendo dolores de parto. Paulo, é porque você quer ser um grande pregador? Pablo, ¿por qué? Porque tú quieres ser un gran predicador, Um homem famoso? un hombre famoso. Ele disse: não, Y él dijo, no, é que eu quero es que yo quiero que o Espírito Santo que el Espíritu Santo forme Cristo em vós. engendre Cristo en vosotros. Oh, meus irmãos, Oh, mis hermanos, se entendêssemos isso, si nosotros entendiéramos esto, tudo seria diferente. todo sería diferente. Porque Jesus não veio Porque Jesús no vino para ser nosso parceiro de vingança, para ser nuestro compañero de venganza, para nos usar para pisar em gente. para nos usar para machacar la gente. Ele veio Él vino para ser conhecido para ser conocido através de nós. por medio de nosotros. Você entende isso? ¿Tú entiendes esto? Diga: Jesus Cristo Repita conmigo: Jesucristo veio para ser conhecido vino para ser conocido através de mim. a través de mí. Pesa isso? ¿Pesa esto?
Eu me lembro de um testemunho, Yo me recuerdo de un testimonio, e já falei aqui, eu acho. y ya hablé aquí, yo creo. Os irmãos estavam em outra cidade, Unos hermanos estaban en otra ciudad, numa convenção, en una convención, e chegaram atrasados y llegaron atrasados no aeroporto. en el aeropuerto. Era a última chamada, Ya era la última llamada, e eles saíram correndo. y ellos salieron corriendo. Um deles resvalou, Uno de ellos resbaló, tocou numa mesa que estava cheia de maçãs. en una mesa que estaba llena de As manzanas. maçãs caíram Las manzanas cayeron, e todos correndo, última chamada. y todos corriendo, la última llamada. Um destes olhou para trás Uno de estos miró hacia atrás e não teve coragem de continuar. y no tuvo coraje de continuar. Disse aos amigos: diga a minha esposa Dijo a los amigos, diga a mi esposa que vou no próximo voo. que voy en el próximo vuelo. E voltou Y volvió e ajudou aquela mulher. y ayudó a aquella mujer. Começou a recolher as maçãs. Comenzó a recoger las manzanas E ele foi trazendo uma por uma. y él fue llevando una por una. Notou que algumas tinham se perdido. Percibió que algunas tenían se perdido. Pegou uma nota de 100, Cogió una nota, un billete de 100, uma cédula, dinheiro. un billete. Nota de 10. E disse: eu tenho aqui 100 reais Y dice, yo tengo aquí 100 reales para ajudar a senhora, para ayudar a la señora. porque algumas maçãs se perderam. Porque algunas manzanas se E perdieron. quando ele olhou para ela, Cuando él miró para ella, viu que ela era cega. vio que ella era cega. E ela levou até a mão dela, Y él llevó el billete hasta la mano de ella. e ela pegou: Y ella cogió muito obrigado. y dijo muchas gracias. E ele disse: Y él dijo, adeus. adiós. Aí ela: moço, Y ella lo llamó y dijo, hombre, tu és Jesus? ¿tú eres Jesús? Eu aprendo demais aqui. Yo aprendo demasiado. Será que as pessoas estão vendo Jesus em nós? ¿Será que las personas están viendo Jesús en nosotros? Eu não sei se você acha que isso é religiosidade, Yo no sé si tú crees que esto es una religiosidad, mas na minha Bíblia pero en mi Biblia, e na sua Bíblia en tu Biblia, está escrito: está escrito, aquele que diz que está nele aquel que dijo que está en él, também deve andar como ele. también debe andar como él anduvo. Glória a Deus. Glória a Deus. Como estamos andando? ¿Cómo estamos andando? O amor ao inimigo, o amor ao que nós não conhecemos, El amor al enemigo, el amor al que nosotros no conocemos, mas também devemos amar os que conhecemos. pero también debemos amar a los que conocemos. Essa primeira carta de João Esta primera carta de Juan é uma aula para isso. es una clase para esto. Quem não ama o seu irmão Quien no ama a su hermano não conhece a Deus, no conoce a Dios, diz João. dice Juan. Quem ama a Deus, Quien ama a Dios, ama seu irmão. ama a su hermano. Ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, Nadie puede decir que ama a Dios que no ve, se não ama seu irmão que vê. si no ama a su hermano que ve. Capítulo 2, Capítulo 2, versículo 9. versículo 9. Aquele que diz que está na luz Aquel que dice que está en la luz e aborrece a seu irmão, y aborrece a su hermano, até agora está em trevas. hasta ahora está en las tinieblas. Amamos o nosso irmão, Amamos a nuestro hermano, e se ele errar conosco? y si él errar con nosotros. A coisa mais fácil, La cosa más fácil, infelizmente, infelizmente, que tem para acontecer que tiene para suceder numa igreja en una iglesia é irmãos es hermanos errando com irmãos. se equivocando con hermanos. Sim ou não? ¿Sí o no? Como nós reagimos quando erram conosco? ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando se equivocan, cuando erran con nosotros?
Porque isso vai revelar se estou em Cristo, Porque esto va a revelar si estoy en Cristo, se estou na luz si estoy en la luz ou em trevas. o en las tinieblas. Parece que isso não é para hoje. Me parece que esto no es para hoy. Ou será que é? ¿O será que es? A Bíblia vence, La Biblia vence, a doutrina bíblica vence, la doctrina bíblica vence, a palavra é ultrapassada, la palabra es ultrapasada, passarão os céus e a terra, pasarán los cielos y la tierra, mas a palavra não passará. pero la palabra no pasará. Por isso ele diz 1 de João 2,15, Por eso él dice en 1 de Juan 2:15, a seguir: a seguir, não ameis o mundo nem o que no mundo há. no améis al mundo ni el que en el mundo hay. Se alguém ama o mundo, Si alguien ama el o mundo, amor do Pai não está nele. el amor del Padre no está en él, Porque tudo que há no mundo, porque todo lo que hay en el mundo, a concupiscência da carne, la concupiscencia, el deseo de la carne, a concupiscência dos la olhos concupiscencia de los ojos, e a soberba da vida, la soberbia de la vida, não é do Pai, no es del Padre, mas do mundo. pero del mundo. E o mundo Y el mundo passa, pasa, e a sua y concupiscência. su concupiscencia, Mas aquele pero aquel que faz a vontade de Deus que hace la voluntad de Dios permanece permanece para sempre. para siempre. Quem pratica esta palavra, Quien practica esta palabra, que não muda, que no cambia, é que permanece. es que permanece. Eu te aconselho a ler 1 de João, Te aconsejo a leer 1 de Juan, a partir desse estudo. a partir después de esta enseñanza. Deus vai falar muito mais com você, Dios va a hablar mucho más contigo, como tem falado comigo. como tiene hablado conmigo. Temos que amar. Tenemos que amar. E como imitar Jesus ¿Y cómo imitar a Jesús diante das tribulações? cuando vienen las tribulaciones? Nós estamos vivendo muitas batalhas, Nosotros estamos viviendo muchas batallas, muitas lutas. muchas luchas. Muitas pessoas, quando chegam às lutas, Muchas personas cuando llegan las luchas deixam de ir para a igreja, dejan de ir a la iglesia, começam a apontar comienzan a apuntar culpados. culpables, Não ele, no él, os outros. los otros. É isso que Jesus faria. ¿Es esto que Jesús haría? É isso que ele fez quando os problemas chegaram. ¿Es esto lo que él hizo cuando los problemas llegaron? Jesus teve tribulação? ¿Jesús tuvo tribulación? Sim ou não? ¿Sí o no? Em tudo foi En todo fue tentado, tentado, mas não se achou pecado nele. pero no se encontró pecado en él. Como enfrentamos nossas lutas? ¿Cómo enfrentamos nuestras luchas? Como Jesus enfrentaria as nossas lutas? ¿Cómo Jesús enfrentaría nuestras luchas? Deixaria a igreja? ¿Dejaría la iglesia? Mudaria de igreja? ¿Cambiaría de iglesia? Começaria a falar, por que Deus fala isso? Empezaría a hablar, ¿por qué Dios habla esto? É difícil demais. Es difícil, demasiado difícil Isso. esto. Ou ele olharia para si O él miraría para sí e depois para o céu y después al cielo e diria, y diría, Pai, Padre, seja feita a tua vontade. sea hecha tu voluntad. E continuaria Y continuaría fiel. fiel. Somos chamados Somos llamados para imitar Jesus. para imitarnos a Jesús. Quem diz que está nele Quien dice que está en él deve andar debe andar como ele anda. como él andó. Está gostando do estudo? ¿Está gustando esta enseñanza? Este estudio. Outra coisa, Otra cosa, para encerrarmos. para terminarnos. Se nós queremos andar como Jesus andou, Si nosotros queremos andar como Jesús anduvo, devemos andar sem pecado. debemos andar sin pecado. Ou Jesus andou com pecado? O Jesús anduvo con pecado. Olha o que diz no capítulo 3 Miren lo que dice el capítulo 3 dessa mesma carta. de esta misma carta, Versículo 8. versículo 8. Quem pratica o pecado Quien practica el pecado é do diabo. es del diablo. Jesus praticou o pecado? Jesús practicó el pecado.
Aqui está dizendo quem pratica o pecado. Aqui está dizendo quem pratica o pecado. Ou seja, quem vive na prática do pecado. Ou seja, quem vive na prática do pecado. É do diabo. É o diabo. Aí talvez um teólogo E quizás um teólogo pudesse nos voltar ao capítulo 1 pudieron-nos hacer volver al capítulo e o 1. versículo 8. E no versículo 8, Se dissermos que não temos pecado, se decimos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos nos engañamos a nosotros e mismos. não há verdade em nós. E não é verdade em nós outros. Como assim? Como assim? Uma passagem diz Uma passagem diz que se eu vivo no pecado, se eu vivo no pecado, sou do diabo. sou do diabo. Mas a outra diz, Pero a outra diz, se eu disser que eu não tenho pecado, se eu digo que não tenho pecado, eu estou mentindo. eu estou mentindo. Como se entende? Como se entende? As duas passagens estão certas. As duas passagens, os versículos estão corretos. A primeira passagem de João 1:8 O primeiro versículo, passagem de Juan 1:8, está falando para aquele que ainda não tem Jesus. está falando para aquele que aún não tem Jesus. Se dissermos que não temos pecado, Se decirmos que não temos pecado, estamos dizendo que Deus errou, estamos dizendo que Deus errou. porque Jesus Cristo foi dado Porque Jesus Cristo foi dado para tirar os pecados de para nós. quitar o pecado de nós. Chamamos Deus de mentiroso. Chamamos Deus de mentiroso. Mas se andarmos na luz, Pero se andarmos na luz, como na luz Ele está, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. temos comunhão uns E com o os sangue outros. de Jesus, seu Filho, E a sangue de Jesus Cristo, nos seu Filho, purifica de todo pecado. nos purifica de todo pecado. Quando eu estou em Cristo, Quando eu estou em Cristo, estou purificado estou purificado de todo pecado. de todo pecado. Mas aí vem uma pergunta: Pero aí vem uma pergunta. eu posso errar, Eu posso errar, não vou viver para pecar, não vou a viver para pecar, mas posso pecar. pero posso pecar. Aí o capítulo 2 E aí o capítulo e o 2, versículo 1 nos e diz: o versículo 1 nos diz: meus filhinhos, mis hijos, estas coisas vos escrevo, estas coisas vos escribo, para que não pequeis. para que não pequeis. Essa carta está escrita para a igreja não pecar. Esta carta está escrita para que a igreja não peque. Mas ele diz: Pero ele disse: e se alguém pecar? e se alguém pecar, O que entendemos com isso? o que entendemos com isso? É uma possibilidade remota. É uma possibilidade remota. Se alguém pecar, Se alguém pecar, se alguém escorregar. se alguém resbalar, Mas eu falei. Se a pilha acabar, se a pila terminar, se a luz terminar, se a luz terminar, é uma é possibilidade, uma possibilidade, mas é para não acontecer. pero é para não suceder. Por isso ele diz: Por isso ele diz: se alguém pecar, se alguém pecar, temos um advogado, temos advogado, Jesus Cristo, Jesus Cristo, o justo. o justo. Aleluia. Então não vivemos para pecar, mas se pecar, Então não vivimos para pecar, pero se pecarmos, temos um advogado. temos um advogado. Advogado Advogado só é convocado solamente é convocado para causas difíceis. para causas difíceis. Então nós não podemos viver Então não podemos viver na prática do pecado. na prática do pecado. Nós vivemos Nós vivimos sem pecado. sem pecado. Aconteceu de pecar? Aconteceu de pecar, Você tem um pastor, uma pastora tens um pastor e uma pastora para te aconselhar, para aconselhar-te, para te ajudar a chegar ao Pai, para ajudar-te a chegar ao Pai, arrependido, e arrependido, pedir o poder do sangue de e Jesus, pedir o poder da para te sangue de lavar, Jesus, para lavar-te, limpar, limpiar, purificar purificar de todo pecado. de todo pecado. E você continua andando E você continua andando sem pecado, sem pecado, porque você perdeu porque você perdeu o seu pecado seu pecado ao confessar e deixar. ao confessar e deixar. Devemos andar Devemos andar sem pecado, sem pecado, como Jesus andou. como Jesus andou. Você entende? Você entende? Você quer viver assim? Você quer viver assim? A decisão é sua. A decisão é tua. Fique sobre os pés. Quédate de pé. Glória a Deus. E como, pastor, E como, pastor, receber essa graça receber esta graça para viver para viver andando andando como Jesus andou? como Jesus andou?
Para encerrarmos, para terminarmos, capítulo 5 dessa mesma carta, capítulo 5 desta mesma carta, versículo 4. versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus, Porque todo o que é nascido de Deus, porque todo que é nascido de Deus, porque todo o que é nascido de Deus, quem? quem? Nascido Nascido de Deus, de Deus, porque todo que é nascido de Deus porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. vence ao mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, E esta é uma vitória que vence o mundo, a nossa fé. nossa fé. Temos que nos levantar e dizer: eu quero viver Temos que nos levantar e dizer: eu quero viver tudo que o Senhor está me ensinando. todo o que o Senhor me está ensinando. Eu quero. Eu quero. Paulo diz em 2:8 de Efésios: Pablo dijo em 2:8 de Efésios: pela graça por la gracia sois salvos por meio da fé. por meio de la fé. A graça não é Deus. A graça não é Deus. Sabe quem é a graça? Sabe quem é a graça? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o favor que nós não merecemos. Ele é o favor que nós não Ele é o merecemos. perdão que nós não merecemos. Ele é o perdão que não merecíamos. Ele é o amor que nós não Ele merecemos. é o amor que não merecíamos. Por meio da fé. Por meio da fé. E esta é a fé que vence, esta é a vitória que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. Nossa fé. Nossa fé. Quando nós de fato entregamos a nossa vida Quando nós verdadeiramente entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Jesucristo, vem essa fé. vem esta fé. Ele me converteu numa noite só. Ele me converteu em uma noite sola. Drogas, prostituições, prostituições, adultérios, adultérios, cachaças, borracheras, tudo que não presta. todo o que nos sirve. Numa noite só, Em uma noite sola, Ele arrancou de mim. Ele quitou de mim. E eu acordei nova criatura. Eu me despertei uma nova criatura Lá cá, subia. E comecei a andar e comecei a andar como Ele. como Ele andou. Foi trabalhando comigo, Foi trabalhando comigo, foi me melhorando. me foi melhorando. Até hoje, Hasta hoje, continua melhorando. continua melhorando. Pois essa é a nossa caminhada. Pois esta é nossa caminhada. Todos os dias Todos os dias vamos sendo melhorados. vamos sendo melhorados, Transformados a imagens dele. Você quer essa fé? Você quer esta fé? Você quer esse Salvador? Você quer este Salvador? Eu vos falei a verdade. Eu vos falei a verdade. Esta é a igreja que devemos ser para ser salvos. Esta é a igreja que devemos ser para ser salvos. Você vai ouvir muitas pregações. Você vai ouvir muitas prédicas. Esta é uma verdade. Esta é uma verdade. Se você estiver com dúvida, Se você estiver com dúvidas, escolha viver escolha viver como Jesus viveria como Jesus viveria no seu contexto de vida. em tu contexto de vida. Entende? Entendes? Você se rende. Você se rinde? Aleluia. Olhe para cá. Mire essa cá. Esse é o maior problema Este é o maior problema para não viver para não vivermos o que aprendemos. o que aprendemos. O dedo na herida, o orgulho. Então, da próxima vez Então, na próxima vez que doer, que doler, Glória a Deus. obrigado, Senhor. graças, Senhor. O Senhor está tocando onde precisa. O Senhor está tocando onde necessita. Mata esse velho homem, Mata este viejo Glória a homem, Deus. porque eu quero Jesus. porque eu quero Jesus. Deus poderoso. Entendes? Entendes? Não fuja mais. Não hujas mais. Assuma. Enfrente. Levanta-te, enfrente. Haga Senhor, compromisso. nosso Deus e Pai. Senhor nosso Deus e Padre, Ministrei a palavra ministrei a palavra que o Senhor colocou que o Senhor puso para ser ministrada para ser ministrada nesta hora. nesta hora. Agora eu peço a Ti, Agora eu pido a Ti, Espírito Santo, Espírito Santo,
que venha e convença todos nós da justiça, do juízo e do pecado, da justiça, do juízo e do pecado, e de toda a verdade, e de toda a verdade, e de todo o caminho e de todo o caminho que devemos andar. Ó Espírito Santo, Oh Espírito Santo, trabalha conosco trabalha conosco esta palavra ainda mais, aún mais, e nos levanta e nos levanta como imitadores do nosso Senhor de nosso e Senhor Salvador e Jesus. Salvador Jesus. Que Ele seja Que Ele seja glorificado glorificado na minha vida, em minha vida, na minha casa, em minha casa, na vida dos meus irmãos, e na vida de meus irmãos, em nome do Senhor. em nome do Senhor. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Ponga a mão em tu coração. Fale algo agora, respondendo Hable algo agora, contestando, respondendo ao Senhor Jesus ao Senhor Jesus sobre tudo que você ouviu. sobre tudo o que oíste, O que você diz a Ele o que tu dizes a Ele agora? agora. Baruch Hashamai, Kekanda Iso Ali Hatukoma, Ongenanto Kisa Habakaim Bahusha, Okemahinda Hisha Ki Alu Hatakai, Teno Shakai, Kenokoma Kita. O Senhor não está contra você, O Senhor não está contra você, Ele está contra Ele está contra o que te atrapalha a vencer. o que te impede de vencer. Ele é o seu amigo fiel. Ele é tu amigo fiel, Ele sabe o caminho Ele sabe o caminho da vitória, da vitória, da bênção. da bendição. Baruch Shakamai. Kenaragai. Perdoe pessoas agora. Perdone pessoas agora. Peça perdão por pensamentos Pida perdão por los pensamentos e sentimentos e sentimentos contrários. contrários. Peça perdão pelas vezes Pida perdão por las vezes que você reagiu que você reacionou de maneira carnal de maneira carnal e não glorificou Jesus. e não glorificou Jesus. Olha para o seu passado. Mire a tu passado, Tudo o que aconteceu tudo o que sucedeu foi para tirar o seu orgulho. foi para quitar tu orgulho. Aceite, Aceite, assuma uma nova vida haga compromisso de uma nova vida com Ele, com Ele, nele, em Ele, para Ele, para Ele, tomado pelo Espírito dele, tomado por el Espírito de Ele, Jesus Cristo. Jesucristo. O canal se levantará. Deixa Ele ser Deus Deixa Ele ser Deus na sua história, em sua história, na sua vida. em sua vida. Deixa Ele te fortalecer agora. Deixa Ele te fortalecer agora. Deixa Ele te encher agora. Deixa Ele te llenar agora. Que na manto Yarashamai. Deixa Ele te levantar. Deixa Ele te levantar. Deixa Ele mover Deixa Ele mover na sua história. em tua história. Deixa Ele colocar tudo em ordem. Deixa Ele poner tudo em ordem. Se renda a Ele Se rinda a Ele totalmente. totalmente. Kalaim Bariha Sama. Terá chamada. Pastor Marcelo, faça essa oração final sobre todos e para todos. Senhor, nós ouvimos tu palavra Faracamaim nesta Gonashi noite Arabaçu. e estamos orando agora, Senhor, Aleluia. dando uma resposta a tudo o que escutamos. Pedimos esta graça para que podamos vencer. El favor del cielo sea sobre cada que tome a decisão de vencer, de esforçar-se para ser uma nova pessoa. Aleluia. En la medida que tu hijo y tu hija toman la decisión y que todos nosotros tomamos, Señor, venga la capacitación del cielo que levanta, que anima, que fortalece, que quita los pesos. Y a la medida que tu hijo y tu hija perdonen, Señor, traga también el perdón del cielo.
Na medida que as palavras de confissão são liberadas, também venga a sanidade sobre elas. Em nome de Jesucristo, nós te alabamos e te glorificamos por todo o que escuchamos nesta noite. E pedimos graça para praticar, para viver e poner em prática todo o que ouvimos. Queremos ser esta igreja que hace a diferença, na igreja que anda como o Senhor, na igreja que camina como Cristo caminhou. Em nome de Jesucristo, rompe os pesos, rompe os bloqueios, os impedimentos,